Então, aqui a primeira atividade, ela é mais teórica, mas é bom para a gente pegar os conceitos, né? Testar os conceitos desse tipo de energia. Vamos lá, então. Primeira questão. A respeito da energia potencial gravitacional, marque a alternativa incorreta. A energia potencial gravitacional é armazenada em virtude da posição ocupada por um objeto qualquer. Sim, conforme a gente viu nesse último slide, até pela forma a gente já poderia deduzir que essa alternativa está certa, porque a energia potencial ela depende da altura. Quanto maior a altura, mais energia potencial gravitacional o objeto tem. Então, beleza. B. A variação da energia potencial gravitacional indica o valor do trabalho realizado. Sim. A gente acabou de relacionar o trabalho da força-peso com a energia potencial gravitacional. Basicamente, eles são a mesma coisa, né? O trabalho da força-peso. C. A força-peso realiza um trabalho motor sobre o corpo quando está caindo. Tem essa questão de trabalho motor e trabalho resistente, que eu não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês, que um trabalho motor é um trabalho positivo, já um trabalho resistente é um trabalho negativo. Então, vamos pensar, ó. A força-peso realiza um trabalho motor, ou seja, um trabalho positivo, sobre um corpo quando está caindo. Bom, a fórmula de trabalho. Força, deslocamento, cosseno θ. Esse cosseno θ ele é muito importante porque é ele que vai deixar o valor do trabalho positivo ou negativo, né? Porque se o ângulo, o θ, né? O ângulo entre a força e o deslocamento for zero, cosseno de zero é 1. Já se o ângulo entre a força e o deslocamento for 180 graus, né? Eles estão em sentidos opostos, aí o trabalho vai ser negativo. Mas, ó, vamos ler de novo a alternativa C. A força-peso realiza um trabalho motor quando o corpo está caindo. Então, a gente sabe que a força-peso, ela sempre atua para baixo, né? Na direção da gravidade. E se o corpo está caindo, o deslocamento também é para baixo. Então, a gente tem que o ângulo entre a força e o deslocamento é o mesmo, é zero, né? Então, o trabalho seria um trabalho positivo, ou seja, um trabalho motor. Essa alternativa está correta, então. D. A força-peso realiza um trabalho resistente sobre o corpo quando este está caindo. Bom, não, acabei de falar aqui que como a força-peso ela atua para baixo e o corpo está caindo, ou seja, o deslocamento também é para baixo, o trabalho não é negativo, ele é positivo, porque a força e o deslocamento estão na mesma direção. Então a gente já vê que a alternativa incorreta é a D. Dois. Agora começam umas contas. Um corpo de massa 6 quilos está posicionado a uma altura de 30 metros. Calcule a energia potencial gravitacional desse corpo. Com gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Beleza. A gente sabe que essa é a fórmula de energia potencial gravitacional. E ele pede justamente para a gente calcular essa energia. Então, eu pego os valores, substituo na fórmula. A massa é 6 quilos, a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e uma altura de 30 metros. Multiplicando, chega a energia potencial gravitacional de 1.800 joules. Exercício bem tranquilo. Vou para exercício 3. O FRJ adaptado. Quanto? 1.800. Voltei aqui. Você multiplica, né? Você pega a fórmula, substitui os valores, multiplica, e o valor da energia é sempre joules. Sempre joules. Unidade, desculpa. A unidade de energia é sempre joules. Dois jovens, cada um com 50 quilos de massa, sobem 4 andares de um edifício. A primeira jovem Luísa sobe de elevador, enquanto o segundo Abelardo vai pela escada, que tem 2 lances por andar, cada um com 2 metros de altura. Beleza.
Alternativa, a questão A, quer dizer. Questão A. Determine o trabalho realizado pelo peso de cada um dos jovens durante a subida. Bom, determine o trabalho realizado pelo peso. A gente poderia usar energia potencial gravitacional? Poderia, mas vamos usar trabalho aqui, porque é a mesma coisa. A gente vai substituir a força ali pela força-peso. Então, trabalho igual a força, deslocamento, cosseno do ângulo. A força-peso atua para baixo, certo? E o deslocamento deles, eles estão subindo o edifício. Então, o deslocamento deles é para cima. O ângulo entre a força e o deslocamento é 180 graus. Então, esse trabalho vai ser um trabalho resistente, um trabalho negativo. A gente sabe que a força-peso ela é calculada sendo massa vezes gravidade, e o deslocamento deles é justamente a altura que eles estão subindo, né? Então, agora eu substituo os valores. Os dois jovens têm a mesma massa, 50 quilos. A gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E a altura, ó o que ele fala no enunciado. Abelardo vai pela escada, que tem 2 lances por andar, cada um com 2 metros de altura, e ele sobe em 4 andares do edifício. Então, eu coloquei, primeiro, 4 de 4 andares, 2 lances por andar, vezes 2, e cada lance com 2 metros de altura. Isso dá um trabalho de menos 8.000 joules. Aí a questão é, um vai de elevador e outro vai de escada. Isso tem diferença para o cálculo do trabalho? Não, não tem diferença, porque eles têm a mesma massa, os dois jovens têm a mesma massa, e eles percorrem o mesmo deslocamento, eles estão indo para o mesmo lugar. Então, o trabalho realizado por eles são iguais, não tem diferença. E aí a alternativa não, a questão B, ela pede assim, ó, denotando por TA, trabalho realizado por Abelardo, e TH, o trabalho realizado por Heloísa, determine a razão TA sobre TH. Se o trabalho é o mesmo, a razão de um pelo outro só é um, né? Eu achei estranho quando eu vi essa questão e pensei muito, procurei na internet e realmente é isso. Eu achei que tinha alguma coisa que estava por trás que eu não estava entendendo, mas não tem coisa por trás. Exercício 4. PUC Rio Grande do Sul. Num salto em altura com vara, um atleta atinge a velocidade de 11 metros por segundo, imediatamente antes de fincar a vara no chão para subir. Considerando que o atleta consiga converter 80% da energia cinética em energia potencial gravitacional e que a aceleração da gravidade no local, ó o que eu falei da gravidade, a aceleração da gravidade no local seja 10 metros por segundo ao quadrado. A altura máxima que o seu centro de massa pode atingir em metros é aproximadamente... Beleza. Bom, primeira coisa que a gente vai fazer nessa questão. Ele fala assim, ó, considere que um atleta consiga converter 80% da sua energia cinética em energia potencial gravitacional. E ele fala que o atleta atinge uma velocidade de 11 metros por segundo. Se vocês lembrarem lá da semana passada, quando a gente falou de energia cinética, a forma da energia cinética é a massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. E o que a gente tem? A gente não tem a massa do atleta. A gente tem a velocidade dele. Então, a gente vai deixar o mzinho aí. Não vai mexer nele, não. Vai deixar ele aí. Vamos substituir a velocidade dele por 11 ao quadrado dividido por 2 e vai calcular a energia dele, que vai dar 60,5, que é o 11 ao quadrado dividido por 2, vezes a massa do atleta. Isso em joules. E aí, o que ele fala depois? Que dessa energia cinética que a gente acabou de calcular, 80% vai se transformar em energia potencial gravitacional. E essa é a forma de energia potencial gravitacional. Só que 80% dela, né? Então, vai ser igual 80% da energia cinética. Beleza. Fazendo as contas, né? 80% de 60,5
dá 48,4. E aí você vê que eu já substituí a gravidade, porque a altura é a nossa pergunta. O que ele pergunta? Desculpa, a pergunta dessa questão é justamente a altura máxima que o atleta pode atingir. Então, ele está convertendo a sua velocidade, a sua energia cinética, em energia potencial gravitacional, né? Então, substituindo, por que eu deixei a massa ali? Porque tem massa nas duas fórmulas, então eu posso cortar ali a massa de um lado com o outro. Então, a massa é irrelevante. Mesmo que fosse 200 quilos, como tem 200 quilos dos dois lados, elas iam se cortar, ia ser anulada. Então, a massa não interfere. E é isso. Agora, simplesmente dividindo ali o 48,4 por 10, a gente chega nessa altura de 4,84 metros, ou seja, aproximadamente 4,8, né? Alternativa E. Última já. PUC Minas. Uma pessoa de massa 80 quilos sobe todo o vão de uma escada de 5 metros de altura. Considere gravidade 10 e assinale a alternativa correta. Bom, eu vou ler a A, vou fazer a A e assim vai. A. Ao subir todo o vão de escada, a pessoa realiza um trabalho de 1.600 joules. Bom, ao subir a uma escada, a pessoa realiza um trabalho. Sim, a força-peso realiza um trabalho, né? Mas será que é 1.600 joules? Vamos fazer as contas. Bom, por que o trabalho aqui está negativo? Porque o ângulo entre a força-peso e o deslocamento, né? A força-peso atua para baixo e ele está subindo umas escadas. É 180 graus, ou seja, o trabalho é negativo. E aí eu joguei o negativo para o lado do trabalho, porque se é positivo ou negativo, a alternativa não tá falando sobre isso. Então, eu joguei o menos para o lado do trabalho para não interferir muita coisa. E aí substituí na fórmula da energia gravitacional, mgh. A massa dele é 80, a gravidade é 10, a altura é 5. O trabalho deu 4.000. Então, a alternativa A não é a alternativa correta, não. Essa aí é a alternativa falsa. Essa alternativa está falsa. B. Para que houvesse a realização de trabalho pela pessoa, seria necessário que ela subisse com movimento acelerado. Olha, a fórmula de trabalho é força de deslocamento. Não está falando nada sobre movimento acelerado. Não faz sentido muito isso. Então, basta apenas ela se deslocar para que realize um trabalho, independente do tipo de movimento. E o que a alternativa B fala é que para que houvesse a realização de trabalho, seria necessário um movimento acelerado. Então, não. Essa alternativa não. Isso é falso. Bom, alternativa C. O trabalho realizado pela pessoa depende da aceleração da gravidade. Mas vamos para D, vai. Ao subir a escada, não há realização de trabalho, independente de um movimento ser uniforme ou acelerado. Olha, ao subir a escada, não há realização de trabalho? Como assim não há realização de trabalho? Se ele se desloca para cima, oxe, se ele se desloca para cima, existe a realização de trabalho. Se está tendo deslocamento, existe a realização de trabalho. Claro, independe do movimento ser uniforme acelerado. Mas ele está falando que que subindo uma escada não há realização de trabalho. Essa alternativa é a falsa. Ou seja, sobre a alternativa C. E aí, pela própria fórmula do trabalho, a gente vê que depende da gravidade, né? Então, essa alternativa é a alternativa verdadeira. Essa foi a monitoria de hoje. Se você gostou, deixa seu curtir e compartilhe com seus colegas. Surgiu alguma dúvida? Deixe pra gente aqui nos comentários embaixo. E também não esqueça de acompanhar a nossa ONG nas redes sociais.